Obrigado. E ore comigo. Senhor Jesus, fala comigo. Eu quero ouvir uma palavra que vai me transformar numa outra pessoa. E eu peço isso em teu nome, Jesus. Amém e amém. A primeira vez que eu estava comunicando essa palavra que eu vou trazer hoje era lá na Lagoinha, com os pastores da Lagoinha. Eu acho que tinha mais ou menos 200, né? Uma igreja de 45 mil tem que ter vários pastores. E era um dia fascinante, uma sexta-feira, uns anos atrás. Eu me lembro que os pastores estavam jogados no chão, pastores e pastoras, e a coisa que mais me tocou era o pastor Márcio Valadão. Eu vi ele chorando barbaridade. Ele chegou depois e ele me abraçou, inclusive minha camisa ficou ensopada com as lágrimas daquele precioso pastor em Brasil, Márcio Valadão. E eu sabia que Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma palavra para o Brasil. E nós temos andado constantemente por todos os estados do Brasil, pregando, trazendo a palavra de Deus. Mas essa palavra é muito violenta, sabe? Começa com um cara fascinante na Bíblia, um discípulo chamado José. Ele recebeu um apelido, e como um brasileiro tem um apelido, sabe? Paulinho, Jorjão, Frederico, tem apelidos por aí. E esse cara, sabe qual era o apelido dele? Alguém sabe? É José. Barnabé, filho de encorajamento, Atos 4, 36 e 37. Porque ele era um levita que tinha uma posse, um terreno nas ilhas do Chipre, vendeu tudo e depositou aos pés dos apóstolos. Cara, Barnabé era um ministério que está totalmente ausente da igreja da primogênita. Nós temos apóstolos e bispos e cantores evangélicos. Deus nos livre. Sabe o que nós precisamos? De pessoas que têm o batismo, que estão inundados com consolação, com encorajamento. Sabe o que você precisa? Você precisa de uma palavra de encorajamento. E é interessante que você pode ver a influência dele na vida de um sobrinho. Eu estou falando do João, cujo apelido era Marcos. Atos 12, versículo 12. A mãe, a irmãzinha do tio Barnabé, era a casa dela em Jerusalém, que orava pela liberação de Pedro. Quando o anjo tocou ele, ele entrou na casa. É interessante, sabe? E aí tinha esse adolescente chamado João, apelidado Marcos. E é interessante que Barnabé chamou ele para viajar na segunda viagem missionária. Atos 13, versículo 13, eles estavam em Panfilha. E sabe de uma coisa? Marcos, o adolescente, virou as costas e voltou para as saias de mamãe. Ele voltou para Jerusalém. Ele não aguentava a pancada de que significa missões. Essa foi uma decepção para Paulo. E a Bíblia fala em Atos 15, versículo 36 a 40, que novamente Barnabé queria levar Marcos, cujo nome apelidado seu nome era João. E Paulo falou, não é bom levar um menino que abandonou a gente. E a Bíblia fala que houve tal desavença dentro deles, desavença. Uma facção, uma divisão dentro deles, que o Paulo pegou Silas e Barnabé pegou seu sobrinho, Marcos. E é interessante, mas mais tarde Paulo tomou outra linha, sabe? Nós temos pessoas aqui que são de uma linha mais dura. Eu sou uma pessoa assim. Tem outras pessoas que são de uma linha extremamente mole, que não pode. Mas sabe de uma coisa? A vida de Marcos, você não joga o menino no lixo, no fundo do poço, e fala que esse cara não vale mais nada. E 2 de Timóteo 4, versículo 11, Paulo falou essas palavras, fazendo o quê? Confirmando Marcos.
Ele falou, traz Marcos porque ele é útil para o ministério. Sabe de uma coisa? A influência de Barnabé, saudades de ter andado com Barnabé, o homem que tinha um ministério chamado o filho de encorajamento, consolação, exortação, batia demais em Paulo e deixou ele mais enternecido, na verdade. Quando ele escreveu para Filemão, Filemão estava com Onésimo, o escravo dele. Ele falou, Filemão, sabe de uma coisa? Onésimo era inútil, mas agora ele é útil. Primeiro, capítulo 1, versículo 9 e 10. E fala, recebe ele como você está recebendo a minha própria pessoa. Oh, caríssimo amigo, recebe ele porque ele é um irmão. Sabe o que estava rolando com Paulo? Ele estava sendo liberado com encorajamento. Ele sabia que esse era o melhor caminho. Você sabe as palavras de Paulo que ele falou, traz Marcos porque ele é útil para o ministério. Sabe o que significa para o menino? Deus separou aquele menino. Você imagina violento quando Deus levantou ele e ele era um dos escritores do Evangelho. O Evangelho do São Marcos, 16 capítulos, confiados nas mãos de um adolescente. Que é isso, cara? E sabe de uma coisa? Eu estou impressionado com Marcos. Eu não consigo abandonar Marcos. E aquilo que eu quero falar hoje é justamente isso. Ele começa em capítulo 1, versículo 1. Eu gosto dele que ele não fala pela periferia. Ele fala na bucha. Ele chega no centro do tema. Ele não está usando 16 capítulos para chegar onde ele quer chegar. Ele começa quente. O problema com o Brasil, às vezes, eu estou morando aqui 26 anos, é que eu estou na Serra Gaúcha, é um dia de frio e a janela está baixa. E o brasileiro fala, você não acha que está um pouquinho friozinho, né? Eu falei, mano, o que você quer que eu levante a janela? Por que você não fala, cara? Por que você não fala? Entendeu? Nos damos indiretas. Marcos não fazia isso, porque ele ficou afirmado pelo apóstolo Paulo, cara. E ele ficou tão confirmado e afirmado que ele liberou a palavra. Ele começa em Marcos 1:1. Essas 9 palavras são as palavras que fazem parte da minha vida. Cara, eu estou estragado com Marcos 1:1. Eu não consigo distanciar. Eu sou escravo a Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio, 9 palavras. Mas 9 palavras que significam demais para nós. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Oh, Deus. O que você faz com isso? O que é isso, cara? Eu quero ver um teólogo. Não precisa teólogo, meu amigo. Você tem que entender que ele estava fazendo o princípio, o começo de todo. Aí tem essa Bíblia chamada a Bíblia Viva, Kenneth Taylor, americano, que traduziu em português. A Bíblia Viva fala assim: e aqui começa a maravilhosa história de Jesus. Oh, meu Deus. Você sabe que Marcos estava falando para nós? Ele estava falando, sabe de uma coisa? Você só terá uma história quando você começa sua história com Jesus. Cara, eu não sei o que você acha, mas sabe o que significa história para mim? Em Brasil, a história é pessoas que viviam, nações que foram fortes, Roma que caiu, o grande império romano. Essas são histórias. Napoleão Bonaparte. Mas, meu amigo, essas são historinhas, fichinhas. Quando você quer ver uma verdadeira história, você tem que começar com Jesus. Aqui começa a maravilhosa história de Jesus. A Bíblia fala em Abacuque 1, versículo 5, que nós temos que maravilhar e desvanecer, porque Deus vai realizar uma obra em nossos dias. Se fosse contada, você não ia acreditar, meu. O que você faz com Isaías 9, versículo 6? Porque um menino nos nasceu, um filho de Deus se nos deu. O governo está sobre seus ombros e seu nome é chamado Maravilhoso.
Cara, você sabe que ele estava começando, Marcos estava falando, sabe uma coisa? História começa quando você liga, e você volta, e você encontra com Jesus. Todo o resto da história, sabe, eu gosto da palavra história. História em inglês é bem diferente que história, né? História em inglês, história em português. História em inglês significa history. E você divide a palavra em dois. His story. E Deus está apontando o dedo para você. Você tem uma história de Jesus na sua vida. Você tem as pegadas de Jesus pela sua alma, nos corredores do seu coração. Você tem as marcas do Evangelho em seu próprio corpo. Você tem as pegadas do dedo de Deus. Você tem a mensagem de Jesus escrito, os mesmos dedos que escreveu os 10 mandamentos sobre as 2 tábuas de pedra. Enfiou esse mesmo dedo dentro das paredes de carne do seu coração, e Jesus escreveu uma mensagem para você. Nós estamos em um dia onde nós não podemos brincar. Quando eu morava em Gramado, eu me lembro que eu entrava em Gramado e aí tinha aquela praça das bandeiras internacionais, e aí tinha um lugar chamado Wanderhaus, Lan House, né? O cyberbar, entra lá, paga uma graninha para surfar no internet. Wanderhaus é uma palavra alemã. O que significa Wanderhaus? Alguém sabe? Que naquela casa tem maravilhas rolando. Imagina quando você tem um nome maravilhoso. Quem sabe o que significa em inglês? Wonderful. Brasil, não, maravilhoso. Tem muitas palavras em Brasil que são chiques, mas outras que não dá o sentido, sabe? Está faltando peso. Ele é maravilhoso. Cara, meu amigo, quando você fala ele, he is wonderful. Você sabe o que significa wonderful? Full of wonder, cheia de maravilhas. E Deus fala para nós hoje que, sabe de uma coisa, se sua vida não está cheia de maravilhas, você não está andando com Jesus. Provavelmente você nunca conhecia Jesus e você nunca foi salvo e tocado, cara. Você pode ficar na igreja, você pode tomar a Santa Ceia, ter o hoste dos católicos grudado no teto da boca. Você pode estar no batistério e a água descendo pela testa. E sabe de uma coisa? Não rolou nada. Se sua vida não é descrito no sentido de maravilha, se sua vida é rotineira, cara, de baixo nível, cara, uma vida inferior, uma vida que está faltando gás, uma vida que está faltando óleo no motor. Sabe, essa palavra é muito forte, porque o nome de Jesus é maravilhoso, cara. Jesus não veio aqui porque Ele queria te abençoar. Sabe que a igreja brasileira está toda nessa mentira. Eu acho que hoje em dia a igreja brasileira e muitos pastores estão mentindo para a igreja. Eles estão falando verdadeiro cristianismo e de ser próspero, vitória, conquista e abençoado. Eu sou anti-pregador da bênção. Uns aqui vão querer me apedrejar. Beleza pura, manda pedra. Eu não estou afim de bênção, eu já sou abençoado. Eu não estou afim de usar Deus. Cara, pessoas, eu quero bênção. Então morre e Ele vai te abençoar. Cara, nós estamos criando uns bichos que são totalmente egoístas. Sabe que a igreja brasileira, de modo geral, está vivendo com seu umbigo, que é a coisa, eu quero paz, eu quero uma namorada, olhos azuis e loiro, não de torneira. Cara, sabe de uma coisa? Eu quero te deixar chateado comigo. Eu não quero bênção. Eu não procura bênção. Eu não quero prosperidade. Eu não sonho com prosperidade. Eu quero apenas uma coisa: o abençoador. É diferente, é outra parada.
Eu só quero o Senhor próspero. Eu quero viver, que tão poucos crentes, cara, eu vejo crentes que são emburrados demais, cara. Eu vejo caras bebendo cerveja mais felizes que pessoas na igreja. Porque parece que a igreja não aprendeu de beber. Jesus falou, se você tem sede, vem na minha e bebe. Do seu interior fluirão rios de água viva. A gente tem medo de beber, cara. Deus não quer. Uns de nós bebíamos no mundo. Eu era viciado, cara. Mas quando eu cheguei a Jesus, eu falei, Senhor, abre hidrante, aqueles hidrantes grandes que os bombeiros colocam naquela mangueira. A boca é assim. E a pressão da água, cara, é 100.000 toneladas. Dá-me de beber! Nós falamos, oh Jesus, eu te amo tanto, eu quero um gole. E falou, o problema é que você toma um gole cada 10 anos, cara. E aí tem crentes que têm esse maldito espírito de vaca religioso. Olha no espelho, cara. Sabe que o espelho não mente. Cara, eu já vi crentes que eu estava em Santa Catarina. Essa região é complicada, cara. A região serrana. Que isso? Tá achando? Nossa, serrana é difícil, cara. Cheio de alemão. Cheio de polaco. Uma região frio que gera pessoas frias. Por que você fala? Cara, eu morava em Santa Catarina, meu. O pior lugar de pregar é Brusque, cara. Blumenau nem se fala. Eu não vou lá, se bota 10 mil reais, fala, Gregório, é para você. Eu não vou. Deixa outros sofrer em Blumenau. Eu já sofri. Sabe? Deus está nos chamando para ter uma história. Você sabe como funciona a história? É assim, ó. A memória do justo é abençoada. Provérbios 10, versículo 7. Sabe o que está falando? Que tem pessoas que viviam diferente que os outros. Então essas pessoas deixavam uma história. É uma história de vida. Esse que Deus está interessado em você, que você entende, que você liga com isso. Você sabe qual é a palavra? Eu estava 29 de agosto, faz quase um ano. Eu visitei o cemitério do meu pai espiritual, meu mentor, Leonard Ravenhill, Porque Tarda, o Pleno Avivamento, Orações de Avivamento. Tem 4 livros dele já traduzidos no Brasil. Esse era um cara que ministrava e orava. Ele orou 3 horas e 15 minutos sobre mim, chorando. Minha camisa estava totalmente ensopada. E por muitos anos eu queria visitar o cemitério. Por quê? Porque eu estou procurando cinzas? Não. Porque eu estou matando saudades. Quando você tem uma pessoa preciosa, querida em sua vida, o que as pessoas falam? Fazem o dia do aniversário da pessoa, vai para o cemitério, né? Os filhos levando flores para a mãe, o vovô, né? Não é assim que funciona? Mas eu tinha que ir lá. E eu entrei no cemitério, Garden Valley Cemitério, Texas. Dia chuvoso, 8h30, eu fiquei 1h30 debaixo da chuva. Mês de agosto passado. E eu entrei lá, sabe, para matar saudades. Você pode ver a história de Eliseu. Eliseu voltou para o Rio Jordão 13 vezes depois que Elias ausentou. Ele tinha capa, ele tinha o manto do profeta, mas o profeta não estava mais aqui, cara. Então ele voltou para aquele terreno, sabe? 2 de Reis, capítulo 2, versículo 12, sabe? Para matar saudades. Para fazer recordações e lembrar. Sabe de uma coisa? Quando eu cheguei no cemitério, 5.000 metros quadrados, tinha mais ou menos 300 pessoas enterradas aí em Texas. Uma região de fazendas, de vaca, áreas de cavalo, coisa e tal. Quando eu cheguei lá, finalmente eu vi Ravenhill. Quando eu vi o lápide de mármore, o nome dele, cara, eu irrompei em muito choro, cara. Porque o cara que me tocou, tá aí, cara, foi enterrado aí.
Ele não está vivo, mas a Bíblia fala como o próprio Abel, ele sendo morto, ainda fala para gerações e gerações. Essa é a linda história de uma pessoa. Sabe como você vive, o jeito de como você vai ser lembrado? Sabe que você vai deixar para outras pessoas, outras gerações, sua herança, sua história, seu legado. E sabe de uma coisa? Quando eu estava lá, Deus me bateu com essa palavra. A primeira frase que eu vi no lápide era Leonard Ravenhill, carregado pelos anjos. E eu comecei a lembrar da vida dele. Ele se converteu com 15 anos de idade, cara. O herói da vida dele era o pai, Walter. O cara que tinha uma coleção de cachimbas. Ele fumava, ele bebia. E um dia, Leonard, com 15 anos, entrou lá e falou: mãe, onde estão os cachimbas que ele tinha aqui? Ele pegou todo e jogou no lixo. O pai dele se converteu. Sabe o que ele fez? Começou a levar ele. O metodismo estava violento em Leeds, Inglaterra, naquela época. Cara, o fogo de avivamento dos irmãos Wesley ainda estava lá no norte da Inglaterra. O pai levou ele para uma reunião de oração. Falou: agora na outra semana nós vamos para outro. Leonard não era convertido, mas ele foi para essa reunião de oração. E cara, ele entrou, cara, o povo estava clamando, o povo estava chorando por Deus, o povo estava com fome de Deus. Sabe o que rolou com Leonard? Ele caiu dos joelhos, ele orou a noite toda. A mãe falou: Leonard, tem que voltar para casa, porque você tem que ir para a escola. Já era 2 horas da madrugada. Sabe o que ele fez? Ele estava caminhando para casa, ele viu um campo de milho verde pronto para a colheita. Ele enfiou dentro do milho verde, caiu prostrado no chão e ficou lá até 8, 9 horas da manhã. Você sabe quando ele nasceu? A mãe Anne mandou a parteira, falou: obrigado, já tem meu filho. Quando a parteira saiu do quarto, ela falou: Senhor, faz meu filho um pregador de justiça, ou leva ele embora. Uau! E eu estava aí, e eu cara, só agradecimento. Eu falei: Leonard, obrigado, Senhor, pela Leonard Raven. Obrigado, Senhor, eu estou renovando minha dedicação diante de Ti, de ser um pregador de justiça, de ser um cara que ama a Tua glória, de ser um cara que vive por avivamento, de ser um cara que ama as almas perdidas e dedica a vida para ser um ganhador de almas. Aquele que ganha almas é sábio, diz Provérbios 11, versículo 30. E é interessante, do lado do Leonard Raven, eu tinha outro cara que me tocou muito, Keith Green, músico. O Keith Green era do outro planeta. Eu tenho o livro dele. Ele morreu em 82, cara, faz 30 anos. Sabe, 10 anos depois da morte, era considerado um dos maiores cantores evangélicos. Você fala: o que é isso? Era o legado que ele deixou. O cara morreu com 25 anos de idade. 28 anos de idade. E quando ele morreu, dia 28 de julho de 1982, ele era o cara do dia. Não como os cantores brasileiros, tá? Que cobram 60 mil, 55 mil cachês para cantar 4 músicas e dar um testemunho. Aleluia! Um privilégio de estar aqui, meus irmãos. Sabe por que é um privilégio? Que ele vai sair com o bolso cheio de grana. Claro que ele sorria na hora. Claro, você não sabe o que está rolando atrás das cortinas. O cara bota um sorriso muito grande, não é amarelado não. Ele é alegre mesmo. Tem um cara que ganha R$1 milhão por mês, só cantando 4 horas por semana, nada mal, né? Além disso, vendendo CDs. E sabe de uma coisa? Eu já vendi CDs, eu já fiz CDs, tá? Eu já conheço. E se você faz 100 mil, uma tirada de 100 mil CDs, sabe quanto custa cada CD? R$2 nada, cara. É 1 e pouco. Mas eu vendo pelo preço barato de 20 pilas. Então o cara fica com 19.
Uau! Eu já vendi muitos CDs. A gente rolou a Asas da Adoração 2. Eu fiz uma canção aí que rolou demais. Aquele CD. Lagoinha ligou e eu acho que num dia eles venderam tipo 3 mil. Na conferência de adoração. Sei que rolou. Mas então aí veio Keith Green, era o top cantor. Ele falou para o produtor Bill Maxwell, sabe, cara, esse CD que eu estou fazendo agora não se vende, não faz concessão. Esse CD vai ser o mais circulado na história evangélica da música. O Bill Maxwell, o produtor, fala, cara, você está viajando, cara, baixa a bola um pouquinho. Eu falo, não, eu vou dar, escuta, eu vou dar de graça. E se pessoas não têm um aparelho do CD, nosso ministério vai mandar para eles. E se pessoas não têm um LP, um toca-disco, nós vamos mandar o aparelho. E se pessoas não têm uma fita, toca-fita, nosso ministério vai mandar. Eu vou dar. Era o CD mais circulado no planeta, cara. Todo mundo ficou doido. Sabe que todo mundo amava esse cara? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque era genuíno, cara. Não tinha um pingo de falsidade, não tinha um pingo de fingimento. Você sabe que é muito fácil falar palavras quentes, sabe? Mas é diferente quando você vive essas palavras. E Deus está falando, você não vive na unção do outro, sabe? É clonagem que mais existe. Eu posso levar para o Brasil e mostrar as pessoas que se tornaram conhecidas como cantores. Sabe de uma coisa? A maioria, 99%, 99,9%, gravava interpretando uma canção quente que veio de Canadá, América, Inglaterra, Austrália. E não me diz que não é assim, porque é assim. Clonagem, meu. Deus não está em xerox, tá? Ele não tem uma fábrica de fotocópia, cara. Você é que você é, mas você tem que ter uma história. Você tem que ter um legado. E eu estava lá com Keith Green, cara, eu tenho que ver o horário. Eu estava lá com Keith Green no cemitério, cara, eu chorava demais. Pessoas que me conhecem falam, Gregório, a sua música mudou. Hoje estava péssimo, porque esse não é meu teclado, cara. Eu não conheço, não gosto. Eu gosto do meu arpinho, 4 quilos e anda comigo. É Korg. Tá? Eu tinha um Roland X P80, que a Christy de Asas da Adoração, ela veio em casa um dia e falou, o profeta precisa de uma harpa. E ela me deu isso, nada mal, cara, presente de R$7.500. Eu vendi para meu cunhado, 4 mil. Comprei um Triton LA, de lá foi para Kurzweil, mas quando eu viajava tinha 35 quilos no casing, meu. Aquele casing era bom, se você estava doente e morreu de uma coisa, você não precisa caixão, só bota no gator o casing, cara. Meu tecladista, ele ficou doente, cara, ele estava com, como que se chama isso, do penilongo? Não, no penilongo. Dengue, ele estava com dengue, cara. E eu liguei para a esposa, olha, se ele morresse, não compra caixão que eu tenho aqui, aquela gator. Cara, que negócio. Então eu vendi esse e comprei o Korg. Esse é legal, cara. Eu posso até adorar, cara. Eu posso fazer um laço de Michael Jackson, não. Jerry Lee Lewis. Mas é interessante, sabe? Quando eu estava aí, alguém tinha visitado o cemitério antes de mim. Uau, o que estava fazendo aquele cara? Exatamente o que ele estava fazendo. E ele deixou um recado. Escreveu um bilhete. Eu anotei tudo o que ele falou. Keith Green, profeta da música. O Brasil tem cantores, mas esses cantores não são profetas, porque profetas não vivem em mansões, sacou? Eu te digo, não vivem em mansões. Profeta não está nem aí para Land Rover.
carro importado. Cara, esse é radical, mas tem que ser radical hoje, porque se você está engolendo esse lixo que está sendo liberado, cara. Eu não nasci bobo, não nasci ontem, não. Mas, cara, o que aconteceu com o Brasil, meu? O que aconteceu com o Brasil? Tem uma linha que só quer dinheiro, meu. É triste. Eu estava aí, esse cara estava aí, ele escreveu aqui: cara, sua vida foi exemplar para mim. Muito obrigado sempre pela inspiração que você deu. Valia a pena, viu, mano? Bob. Eu peguei aquele bilhete que ele deixou em cima do lápide de mármore, com 3 pedrinhos. Estava todo ensopado, mas eu peguei, eu podia ler as palavras. Cara, eu chorei barbaridade, sabe por quê? Sabe o quê? O cara viveu e o cara partiu. E sabe que Keith Green era do outro planeta. Sabe quando ele ganhava, evangelizava, ele passava um folheto, falava: a igreja está aberta quarta-feira à noite, culto de poder, quinta, jovens, sábado, não é normal. E passava o folheto, o cara converteu com ele. Quando estava saindo do aeroporto, Los Angeles, Deus falou: não, você acabou de ganhar essa alma, você leva ele para morar com você em sua casa. Então cada pessoa que ele ganhava, levava para casa. Então ele tinha um problema sério de espaço, porque muitas almas estavam sendo ganhadas. Sabe o que ele fazia? Quando ele fazia um concerto e as ofertas generosas entravam no cara, comprava mais e mais casas. Ele tinha um bairro de casas, parece pastor Márcio Valadão lá do colégio Batista lá do Belo Horizonte. O bairro lá é Lagoinha, cara. Você não anda em nenhuma rua perto da igreja, todas as casas são da Lagoinha. Eles estão fazendo uma mini igreja agora para uma reunião de 35 mil sentados numa parada. Uma mini igreja. Mas é interessante que ele comprou um monte de casa. Antes que ele morreu, ele estava obcecado com uma coisa. Se você não está obcecado com essa coisa, você tem que avaliar e analisar e sondar. Ele estava obcecado com os céus. Ele escreveu uma música que 1 ano depois da morte dele, lançou o CD, Jesus é meu pastor. E esse CD tinha essa canção que fala: eu mal posso esperar chegar aos céus. Sabe de uma coisa? Jonathan Edwards, o pai do segundo grande despertamento lá na América, sabe o que ele falou? Você tem que pensar nos céus sempre. Você tem que preparar para os céus. Você tem que viver inundado para os céus. Sabe de uma coisa? Nós falamos assim: para mim viver é Cristo e também meu carrinho. Filipenses 1:21. Para Paulo era: para mim viver é Cristo e morrer é lucro, cara. Paulo estava doido, ele estava: é os céus, cara, é os céus. Hebreus 6, versículo 4. Eu quero provar o dom celestial. Sabe o que é? Eu quero sentir que eles estão sentindo quando estão diante dele. Eu quero sentir os sentimentos mesmos que outras gerações sentiram quando Deus desceu, quando a glória do Senhor encheu, quando a presença do Senhor se manifestou. Ele falou: eu quero experimentar os poderes do mundo vindouro. Sabe o que está falando? Cara, eu quero uma coisa muito além daquilo que é meu dia a dia. E o Keith Green escreveu essa canção, sabe? Essa canção ficou famosa. Eu não escuto ninguém cantando sobre os céus hoje em dia, porque todo mundo está querendo fazer a casa dos meus sonhos. Eu estou querendo comprar um Hyundai. Eu estou querendo comprar um carro importado, sabe? Ar-condicionado, né? Show de bola, cara. Ar-condicionado não precisa aqui. Não precisa ar-condicionado aqui. Se você precisa, cara, você precisa avivamento, não. Você precisa aquecedor. 11 meses e 3 semanas por ano. É verdade, cara. Eu acordei hoje, parece esquimó, cara.
dentro do iglo de gelo. E eu moro em Curitiba, mas eu não gosto do frio, cara. Eu não gosto do calor, eu gosto do fogo. Eu gosto de sentir o suor de Deus. Mas é interessante, sabe que ele escreveu a música assim. Quando ele tocava a Melody, a esposa falou, olhando ele, cantando e olhando para os céus, que ele não olhava para a galera. Ele olhava para os céus. Sabe o que ela falou? Esse menino não vai ficar aqui muito tempo não. Esse cara já tem uma viagem marcada. Ele partiu. E é interessante, sabe? Ele falou, eu mal posso esperar chegar aos céus. Eu achava muito chique que ele falou. Eu nunca vi essa revelação que ele recebeu. Se Deus fez este mundo em 6 dias, e o 7º dia ele descansou. E eu vou te falar uma coisa, eu morava em Gramado, eu ando muito, eu vou morar 3 meses por ano na Arraial do Cabo, baixa temporada. Quem conhece Arraial? Não conhece? Bombinhas, baixa temporada, show de bola. 4 ilhas. Tá. Cara, ele falou, se este mundo que é tão lindo, e Deus fez em 6 dias, e a Bíblia revela, João 14, versículo 1 e 2, que Ele está preparando um lugar para nós, uma mansão para nós, por mais de 2.000 anos. Uau! Ele falou, então eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos vivendo em um depósito de lixo, comparado com aquele lugar que Ele está preparado. E a maneira como você vive, é a maneira como você vai ser lembrado. Eu sempre tinha uma frase, eu sempre orava assim, Senhor, eu quero ser um herói. Esse é perigoso, você começa a orar assim, Senhor, me faça um herói. Eu gosto de heróis, cara, eu não gosto daquela... Eu não sou nascido para andar num vagão dentro da igreja, aquecer um banco de madeira. Eu não consigo ficar dentro de 4 paredes. Cada um é diferente. Cara, tem um mundo para tocar, tem um mundo para abençoar. E eu sempre orava assim, Senhor, eu quero ser um herói. Alguém gosta dos heróis ou você prefere o Vila, Coringa? Alguém está querendo ser Coringa ou Batman? Qual é melhor, cara? Homem-Aranha é melhor? Super-Homem é legal ou não é? É Deus, cara. Esses heróis que vivem. Mas é interessante, sabe? Um dia eu ouvi um homem falando assim. Nós sempre lembramos dos heróis, mas as lendas nunca morrem. Sabe de uma coisa? Uma pessoa que tem um legado muito bendito, uma história de vida, uma história maravilhosa de Jesus em sua vida, essa pessoa, cara, essa pessoa vai ser uma verdadeira lenda, não vai morrer nunca, vai estar continuamente, é como uma estrela brilhando aí. Você não pode andar aí negando que existe. Você sabe de uma coisa? 2 Coríntios 2, 14, versículo 15, fala que nós espalhamos o conhecimento de Deus em todo lugar. Deus fala para nós que nós somos o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2, 14 e 15. O bom perfume. Você tem que ter um perfume doce. Você tem que entrar numa loja, um banco e todo mundo... O que é esse cheiro gostoso? É você, cara. É você, não é CC. Não é hálito da boca que você comprou. Antes que nós alugamos o prédio para a Igreja do Avivamento Bíblico, por 15 anos era uma fábrica de caixões. Ele está explicando, cara. Tem morte cheirando aqui. Mas é interessante. Tem que liberar o bom perfume de Jesus. 2 Coríntios 3, 1 a 4 fala que nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. A única Bíblia que muitas pessoas vão ler é nós. Não com tinta,
sobre pedra ou sobre papel, mas o Espírito Santo, nós somos os epístolos de Cristo, conhecido e lido por todos. Gálatas 6:19, eu levo em meu corpo as marcas de Jesus. Deus me falou muito que não é só as cicatrizes do Evangelho, mas você está levando, você tem uma bagagem com Jesus, você tem andado com Jesus. Qual é a palavra hoje em dia? De andar com Deus, cara. Você sabe que você tem que ligar, eu tenho que ligar que Deus me chamou para andar com Ele. Faz 2 anos atrás, eu estava pregando em Brasil e nós recebemos um e-mail. Esse e-mail veio de Havaí. E era uma igreja fonte de vida de Honolulu, Waikiki, que queria fazer brasileiros. Tem uns campeões aqui, uma menina 6ª no mundo, ranking, que é de Floripa, está lá na orla norte de Havaí, Oahu. E recebi o convite, eu falei, Mônica, o que está rolando, cara? Esse é muito louco. Sabe por quê? Porque Havaí é minha casa. Sabe como eu senti com o convite? Eu senti como os israelitas, os filhos de Israel, depois do holocausto do Hitler, quando eles pegavam aqueles navios voltando para a terra prometida. E chegavam em Haifa e Tel Aviv, e a rampa do navio descia, e os judeus corriam, porque muitos deles estavam nos acampamentos de concentração de Hitler. 6.500.000 de seus familiares, de seus parentes, de seus amigos morreram, torrados nos chimeneias. E quando eles corriam aí, eles caíram no chão, ajoelhados e beijavam no chão, porque eles estavam na terra prometida. Eu estava sentindo isso. Eu estava muito doido. Sabe qual era a sensação? A sensação é que Mônica, minha esposa, cara, Deus vai fazer uma coisa. Eu estou sentindo que Deus vai pular em cima de mim. Ele vai me finalizar de vez. Ele é o campeão do UFC. Ele vai me finalizar, cara. Eu não vou aguentar o MMA de Deus. Já anda assim? Às vezes você anda beliscando. Você tem que viver todos os dias, quando você está no maravilhoso história de Jesus, beliscando, falando, Senhor, será que estou nos céus ou ainda na terra? Porque eu te digo uma coisa, uma pessoa que está cheia da maravilhosa história de Jesus, é uma pessoa que tem um pedaço dos céus em sua alma, em seu coração, em sua casa, em seu lar, em seu lugar de trabalho, em sua rua, em sua cidade, em seu bairro. O problema é que nós entramos em nossas casas e falamos, meu Deus, cara, quem morreu aqui? Eu entro em muitas igrejas e falo, Deus, o que está acontecendo aqui? E eu ouvi o Espírito Santo falar, nada, filho, nada. Nada está acontecendo. E Deus está querendo que você tenha sua vida. E quando você tem a maravilhosa história de Jesus em sua alma, em seu espírito, em suas juntas, em seus ossos, em sua mente, em seus olhos, em seus ouvidos. Sabe de uma coisa? Quando você tem essa história, você vai sentir os céus. Sabe por quê? Porque você está colocado nos céus muito antes do tempo. Jesus veio para fazer de sua vida, minha vida celestial aqui na terra. Sal da terra. Você sabe que sal da terra tem 2 propósitos. Deus fala que o sal é insípido hoje em dia. Mateus 5, versículo 14, se não me engano. O sal está aqui para preservar, não é isso? Para que a carne não se torne podre. E que mais? Sal está aqui na terra para quê? Para criar sede. E sabe de uma coisa? Uma pessoa que não tem a maravilhosa história de Jesus explodindo em sua alma, em seu coração, jamais criará sede nos outros. Pessoas não vão nem querer chegar perto. Nós falamos da nossa igreja, cara. Pessoas não estão na fim de igreja, eles estão na fim de Jesus. Nós queremos falar, meu grupo célula, cara, eu não estou na onda de célula, cara. Fala de Jesus. Eu quero ouvir daquele carpinteiro pirado lá de Nazaré.
Eu quero ouvir aquele homem que o mundo inteiro correu atrás dele. Deus está querendo fazer de sua vida, minha vida celestial aqui, antes do tempo. Ele está querendo que nós experimentamos isso. Então, nesse chamado véu, eu estava orando, eu falei, Mônica, sabe como eu estou sentindo? Eu estou sentindo aquela sensação do rei Artúrias. Você lembra do Império Romano? Que mandava o legião para procurar candidatos que queriam servir o exército. E os romanos dominavam muito a Europa, toda aquela região, e eles chegavam em Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Escócia e Gales. Eles chegavam lá onde tinha aldeias nas montanhas de Escócia. E os pais estavam aí vendo os soldados chegando, e os filhos sonhavam em ser soldado e representar o Império Romano. E o sargento falou, nós estamos aqui, nós estamos à procura de uns futuros soldados. E os filhos, eu quero pai, mãe, eu quero. O cara tinha 9 anos de idade, 15 anos de idade, 12 anos de idade. Deixe-me ir, eu sonhei com esse pai, eu quero fazer uma coisa com a minha vida. Então os filhos subiram no cavalo e estavam saindo, os soldados, ausentando da aldeia. E aí ficam os pais, a mãe chorando, cara, meu filhinho, quem vai fazer o almoço dele? E a roupa dele? Preocupado, né? Ô sargento, quando que meu filho voltará para casa? Sabe o que ele falou? Senhora, se ele sobrevivesse às guerras, em 15 anos ele estaria de novo na aldeia. Essa era a minha sensação, que eu estava voltando para casa. Sabe por quê? Porque o dia que eu pisei nas ilhas de Havaí, eu era traficante, era viciado, eu falava 5 palavras em vocabulário, eu era totalmente queimado pela droga. Eu não quero falar de heroína, de cocaína, eu não quero falar do LSD, não quero falar de maconha, eu não quero magnificar essas coisas. E o dia que eu pisei nas ilhas, era o dia que Jesus começou a maravilhosa história na minha vida. Eu falei, Deus, cara, sabe por que eu estou em missões? Porque eu estava num paraíso e Deus me chamou para missões, e de pregar o evangelho a toda criatura. Eu tenho andado 45 nações pregando o evangelho, e foi difícil sair de um lugar como Havaí, os maiores ondas do mundo, se você gosta de pegar ondas. As praias têm areia branca, areia preta, areia marrom e areia verde, sacou? As montanhas na minha ilha, onde eu morava, é a minha ilha, é a minha história. Significa muito. Você sabe, respeita, quem conhece um pouquinho sobre Havaí? Você sabe que as ilhas mais remotas, o lugar mais remoto de Jerusalém, indo para o leste ou indo para o oeste, você vai acabar justamente no meio do Pacífico, as ilhas de Havaí. Você sabe que o último lugar habitado na planeta Terra por homens? As ilhas de Havaí, 400 AD. Você sabe, em 1846, a maior igreja na planeta Terra estava onde? Nas ilhas de Havaí. Hoje em dia é Seul, Coreia. Pastor Cho, 1 milhão na igreja. Naquela época era Hilo, Havaí, o lugar onde eu me converti. Você sabe, em 1850, a única nação em toda a história chamada uma nação evangélica? As ilhas de Havaí. Quando eu cheguei lá, as 2 montanhas são cobertas de neve, na grande ilha onde eu morava, a ilha do Orquídea. Você pode pegar ondas de manhã surfando, e pode pegar snowboard e subir nas montanhas e andar de snowboard lá. Um lugar tropical, como pode. Os vales, cara, a beleza, o clima, as ondas.
Quando eu cheguei lá com Mônica, eu estava chorando, a gente aterrissou em Honolulu, e eu falei, Mônica, a primeira coisa, nós pegamos um avião, sabe qual é a linha aérea? Mukulele. Chamado a linha aérea, não é TAM, Gol, né, Varig, Trip, Azul, não, é chamado Webjet, não anda em Webjet, é capaz, você anda uma vez só, é chamado Mukulele. Você sabe qual é a saudação dos havaianos quando turistas e pessoas do exterior chegam? Sabe o que é? Aloha. Você sabe que eles pegam um colar de flores lindas, colocam no pescoço e falam aloha. Sabe de onde veio? Do avivamento de 1840. Falando assim, você chegou nessas ilhas e você vai ter uma experiência de amor que você jamais esquecerá. Aloha. É muito lindo, viu? Eu ando todo o Nordeste, direto e reto. Eu vou estar no Nordeste semana que vem, 6 dias. Beira-Mar, Beberibe, perto de Fortaleza, uns 2 horas e meia. Show de bola. Eu ando muito, Porto de Galinhas, muito massa. Mas, cara, Havaí é Havaí, tá? É Havaí, cara. Havaí é muito pirado. Você está 4.500 quilômetros distante do continente América Central. Você está quase 5.000 quilômetros distante de Ásia, de Japão, em meio do Pacífico. Que show de bola. E quando eu cheguei lá, com ela, estava chorando. E sabe a primeira coisa que rolou? Eu chorava e falava, Mônica, cara, o povo é demais aqui, cara. Alguém conhece pessoas da Polinésia? Havaianos? Nunca conheciam um havaiano? Cara, eles são super joia, muita gente fina, meu. Cara, eles são demais. Meu genro é havaiano. Ele é demais. Cara, é demais. Todo mundo ama ele demais. Cara, os ombros assim, tranquilo, forte pra caramba. Gosto de surfar, gosto de pescar, gosto de natureza. Deus fala com ele, não através da Bíblia, através da natureza. Povo da ilha. Deus fala através das nuvens, né? Da chuva, do vento da tarde, poente do sol. E, cara, eu fiquei impressionado com o povo, cara. O povo é muito doce. Eu juntei com uns irmãos que nos convertemos todos, eram hippies. Nós morávamos na selva. Eu morava nu, na selva, numa árvore, quando me converti. Eu botei samba canção e começou a assistir à igreja. Falando sério. Você fala, você era doido? Não, não sou doido. Era parte, eu estava voltando para o jardim de Éden. No país tropical você anda pelado, né? Todo mundo andava pelado na selva. Quando me converti, eu finalmente botei uns shorts, um capri. Eu me lembro que evangelizava aí, chegava numa das choças aí, e saiu 5 mulheres peladas. E eu falei, eu estou aqui para falar com vocês, sabe? Sobre, cara, eu esqueci, né? Esqueci. Tudo era novo, cara. A minha vida mudou. E eu estava lá com meus amigos, era muito massa. Eu vi esses caras, eles são todos velhos hoje em dia, 65 anos, 70 anos. Eu estou com 60. Todo mundo fala, Gregório, você não mudou nada. Eles eram todos careca, barrigudo pra caramba, cabelo, fios brancos. E fala, cara, você é do mesmo jeito. O que está rolando com você? Eu recebi DNA espiritual. Eu recebi uma transfusão de sangue de um pai espiritual, cara, que movia as águas, que não deixava a grama crescer debaixo dos pés. Interessante isso. E eu estava aí, a gente matando saudade, chorando, cara. Você tem que entender, eu estava com meus irmãos de peito que eu não tinha visto em 34 anos. E de repente chegou um carro, saiu um cara chamado Bob Carey. Ele é um triatleta de 60 anos de idade. Ele faz triatletismo ao redor do mundo.
E aí a esposa, uma loira, eu falei, esse é Debbie? Cara, sério? Eu fui correndo para Debbie. Debbie era a primeira cristã que eu conhecia nas ilhas de Havaí. Ela estava comigo e com Mônica, com uma turma. E quando eu vi ela, ela chorava e nós chorávamos e nos abraçávamos, sabe? Sabe por quê? Porque quando eu entrei na livraria, João 3,16, 7 horas da noite, a primeira pessoa que eu vi nas ilhas de Havaí era Debbie. Eu me converti naquela noite. E desde então, ela era uma amiga de peito. E tinha passado muitos anos sem ver ela. 34 anos. 34 anos. Eu preguei em Honolulu com a igreja brasileira. Nós fizemos um piquenique domingo à tarde na praia. Colocamos a bandeira do Brasil numa árvore aí. A gente estava aí. E aí eu comecei a pregar. Tinha um monte de jovens brasileiros que estavam aí de férias, pegando ondas, coisa e tal. E eu estive aí e quando eu preguei, 5 jovens se converteram, brasileiros. Eu pregava em português e tinha um cara traduzindo da Universidade de Havaí, que conhecia português, ele traduzia em inglês. Tinha filipinos, tinha pessoas de Guam, tinha pessoas de outro, China, um monte de pessoas, americanos, cara, era uma reunião bem pirada. 5 se vieram. Todos os meninos chorando, 2 de Floripa, 1 de Brasília, outro de Campinas e o último pernambucano do Recife. Orei com ele e chorei. Peguei o avião e fui embora. Quando nós voltamos para o Brasil, descobri que Mônica, minha esposa, estava grávida. Isso é normal no casamento, né? Não é isso? Casal fica casado, né? E aí de repente vem um filho, uma filha, uns gêmeos, 3 gêmeos por aí. Sabe de uma coisa? No meu caso, era um milagre. Alguém já ouviu falar de reversão de vasectomia? Você sabe de uma coisa? Depois de 27 anos e meio, antes de ir para Havaí, eu fiz reversão de vasectomia. Após 27 anos e meio, você está olhando um milagre, cara. Eu não estou brincando, não. Não existe. Você fala para os médicos, fala para os caras que conhecem fertilização. Quantas histórias de sucesso que você pode falar após de 27 anos? Não existe. Existe um caso na América Latina de 23 anos. Eu conheço muitos após de 5 anos de vasectomia que não dá certo, não dá certo, não dá certo. 27 anos e meio. Sabe de onde nasceu, onde foi gerada a minha filha? Catarina Keilana, nas ilhas de Havaí. Sabe por quê? E quando ela nasceu, dia 15 de setembro, Deus falou, esse presentão de Deus é para você. Ela é um milagre, filho. Seu nome é Catarina, K-A-T-H, por causa de Catarina Kuhlman, a senhora, a mulher de milagres, por causa da Catherine Booth, Catarina Booth, mãe e filha do Exército de Salvação, e por causa de uma russa que eu conheci em Finlândia quando estava pregando. E ela chorava muito quando eu pregava. E ela era chamada, eu cheguei lá e falei, qual é seu nome? What is your name em inglês? E a russa olhou para mim e falou, my name is Catarina. Pá. Eu falei, não, me matou, cara. Sabe o que significa Catarina? Pureza. Sabe o que significa Keilana? Significa uma pessoa muito amada. A minha filha veio para a minha vida, sabe? Como um sinal de Deus. Sabe por quê? Deus falou, eu botei esse filho aí. Você nunca esquece de onde a história maravilhosa que eu fiz em sua vida começou. Você nunca, você está proibido de esquecer. E ela está aí todos os dias. Quando eu olho para Catarina, eu choro barbaridade. Eu falo, cara, você deve ser muito chorão. Sabe de uma coisa? Quantas pessoas que você conhece que tem 60 anos de idade, que tem uma filha de 10 meses? Ninguém? 60 anos de idade que tem uma filha de 10 meses. Filho de 10 meses. Alguém tem? Alguém conhece? Raríssimo. É um privilégio
Você conhece? Eu não entendi. Ele tinha 64 quando você nasceu? Onde está ele agora? Partiu? Ah, tá. Agora ele está de banguela e dentadura? Não? Tá massa? Mas você não tem noção. Você não tem noção, cara. Você nunca experimentou uma coisa assim, cara. Eu vou te falar uma coisa. É Deus gritando. Sabe de uma coisa? Existem momentos quando Deus grita para nós. E eu olho para minha filha e ela grita. Ontem eu vi ela no Skype. Quando ela me viu no Skype, ela começou a chorar 10 meses. Colocando o dedo, ela queria pegar e comer o notebook. É muito louco. Você não tem ideia. Eu te falo, você não pode imaginar que esse velho está sentindo. Eu não sinto velho. Eu dou círculos de muitos jovens, adolescentes até. Mas é interessante. E aí está a história. Maravilhoso. Você sabe de uma coisa? Um dia, o lema da minha vida é Marcos capítulo 10. Versículo 28 a 30. Eu gostava quando a Pedro, porta-voz, falou: Senhor, nós tudo deixamos e te seguimos. Pá, quando Jesus escuta essa nossa vida, Senhor, eu deixei tudo, eu estou te seguindo com tudo. Sabe qual é o problema da igreja? Que a igreja não está deixando tudo. Nós estamos casados com o mundo. Nós temos uma afeição, nós temos um amor pelas coisas do mundo. Nós gostamos de uma zona de conforto, cada um de nós. A nossa carne é fraca demais, mas o Espírito está sempre aí, a todo vapor. E diz que nós temos deixado tudo e te seguimos. Sabe que aí, cara, Jesus falou: você não sabe quanto tempo eu estou cansado de pessoas cantando canções. Eu posso escutar o exército de Deus. Oh, Deus falou: para com essa música, é toda mentira. Eu quero Deus. Eu quero Deus. E não importa que pessoas pensem de mim. Sabe que o mais maldito veste que nós usamos é o temor dos homens, e de querer agradar homens, de ficar intimidado pelos homens. Deus está querendo dar coragem no seu espírito. Você vai atrás de Deus por Ele, cara. Você está nem aí que o pastor pensa de você, que sua namorada. Se ela não está afim de Deus, dá um chute no bumbum, manda ela para o outro lado da rua, cara. E Deus fala: para de cantar mentiras. Eu quero Deus. E não importa. Importa sim. Porque nós estamos presos com nossa popularidade. Nós queremos ser amados por todos. Nós queremos ser paparicados por todos. Cara, Ele falou: nós temos deixado tudo e te seguimos. Jesus falou: por favor, cara, libera de novo. Pedro, o que você falou? Você não sabe o que essas palavras significam para mim? Quando Jesus falou do tesouro escondido, oculto, quando Ele falou da pérola de grande valor, Mateus 13, 44 a 46, Ele falou: sabe qual era a coisa? A pessoa estava procurando, achou e vendeu tudo que tinha. Deus fala que nós temos que vender, cara. Nós temos que abrir mão da nossa vidinha. Nós temos que entrar numa vida celestial. E esse é o lema da minha vida. Marcos capítulo 10, versículo 29. Tornou Jesus em verdade, vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos. Olha o que Ele falou: por amor de mim e por amor do Evangelho. Pá. Sabe que eu sempre anelava um povo que me amava supremamente.
totalmente, completamente, dedicado, absolutamente. Eu sempre amava, eu procurava, anelava. Eu gosto quando pessoas vivem com esse lema em sua vida: por amor de mim. Você sabe de uma coisa? O amor por Jesus está meio devagar hoje, cara. Nós temos que dar uma sondagem. Como está meu amor por Jesus? Oh, eu falo palavras bonitas, até eu canto palavras bonitas. Cara, nada a ver. Como está? Você está sinceramente derramado por Jesus? Ele fala: sabe o que vale para mim é quando uma pessoa me ama. Em outras palavras, amor pelo Evangelho é exatamente na proporção do nosso amor por Jesus. E amor por Jesus é exatamente na proporção do nosso amor pelo Evangelho. Quantos amam o Evangelho aqui? Tá bom, eu quero ver. E quantos estão sustentando missões? Com seu din-din. Você investe em missões. Você investe em orfanatos. Você manda dinheiro para missionários que estão no exterior. Levanta a mão. São poucos. Então, eu acho que não é bem coerente falar que você ama missões. Você ama o Evangelho. Nada de condenação, mas eu acho que nós temos que dar uma sondagem. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos olhando para pessoas ao nosso redor. Nós sentimos bem. Se o cara está meio derramado, você está meio derramado e você fica light, cara. O problema é que para de olhar para as pessoas. Olhem para Jesus. Olha o que é importante para Ele. Sabe o que é importante para Ele? Eu quero que você me ama. Eu quero que você ama meu Evangelho ao ponto de sacrificar, dar, entregar, derramar. Cara, uma das mais lindas experiências quando eu era líder do evangelismo em Jocum, eu estava numa formatura de várias escolas do Jocum, e o fundador do Jocum do Brasil, Jimmy Steyer, alguém ouviu falar dele? Ele é massa, cara. Ele nasceu com os pés grudados na perna, na tíbia, chamado clubfoot, pés de taco. Eles tinham que fazer série de cirurgias e coisa e tal. O pai abandonou a mãe, né? Juntou com outra mulher, deixou essa mãe carregando o filho para o hospital, cara. Por amor a Jesus. Cara, Jimmy Steyer é um verdadeiro apóstolo. Se você fala, cara, chegou aqui com $50, pegou uma enxada lá em Contagem, exterior, a periferia de Belo Horizonte. Ele morava chão batido e brasilite, cara, americano. E levantou o maior movimento de missões em Brasil que jamais teve, que era Jocum. Passou por fases, mas Jimmy é demais. Jimmy é demais, por amor a Jesus. Você sabe de uma coisa? Alguém já viu esse cara, Nick Volitt? Aquele cara que nasceu em inglês, bonitão, mas ele tem um problema. Ele nasceu sem braços, sem pernas. Ouviu falar dele? Nick Volitt. Estou comprando na selva, e eu acho que eu vou achar quarta-feira lá em Curitiba, no aeroporto. Vou comprar o livro dele. Nunca viu esse cara? Você já viu uma pessoa que não tem pernas e não tem braços? Esse é um momento de sentir pena, né? E ele poderia falar: Deus, cara, que você errou comigo, meu rosto é bonito, eu sou um gato, mas cara, eu não tenho pernas, não tenho braços, é complicado. Sabe o que ele falou? Por amor a ti, Jesus. Por amor a ti. Sabe o que ele faz? Ele é um evangelista. Ele começou a falar: Senhor, eu não tenho pernas, não tenho braços, mas eu quero ser um evangelista. Eu quero ser um pregador de justiça, cara. Eu quero tocar meu mundo, Senhor. Sabe o que ele faz? O cara entra em colégios, universidades, falando de Jesus de uma forma, cara, que ele está ganhando multidões. E ele usa uma mesa, só mesa. Ele fica em cima da mesa e fala: sabe de uma coisa? Alguém já ficou derrotado na vida? Ele cai de costas, sem pernas e sem braços. É difícil, não é, galera? Quando você está... Cada um aqui já passou por momentos assim, falando com universitários.
Está num colégio particular, onde as meninas são filhas de embaixadores das nações, sabe? Moram nos mais chiques mansões da cidade. E de repente vem uma onda de choro e de quebrantamento. Atletas chorando, as meninas ricas, chique pra caramba, chorando. Ele falou, quando eu estou de costas é difícil. Você fala, como que você vai levantar? Ele vira e rola sobre a barriga. E fala, é difícil, né? Eu não tenho braço. Você tem, cara, você pode levantar. Eu não tenho braço. Ele está lá. Ele coloca a testa na mesa. Ele dá um empurrão e ele se levanta. E fala, é assim, é como eu levanto. E você? E ele, cara, ele continua falando. E aí no finalzinho ele faz um apelo. E aí chega uma multidão. Por amor de mim. Se tem um cara que tem todo os contratempos em sua vida, se tem passado por uma forma de aflição, é aquele Nick. Mas Nick não está nem aí, sabe por quê? Porque ele ama Jesus. Fala, cara, eu tenho uma boca, eu vou ser uma evangelista, cara. Eu vou falar do Senhor até que as pessoas começam a prestar atenção e muda a sua vida. Quando ele dá um apelo, o cara está em cima da mesa, está dando um apelo, cara, pessoas correndo para o altar, caindo ajoelhados. Adolescentes que não gostam de mostrar, meninos gostam de mostrar suas emoções, estão lá completamente arrebentado, berrando e soluçando na presença desse pregador. De repente ele ora por todos e não consegue nem colocar as mãos, que ele não tem mãos. E aí no finalzinho ele está aí e fala, muito obrigado, vocês foram muito amorosos comigo, eu te agradeço, beijo. Cara, quando ele está saindo da reunião, as mulheres mais lindas parecem modelos, né? Parece atriz de cinema, meninas lindas, cara, privilegiadas com sua beleza, a maquiagem toda manchando o rosto de tanto chorar. E elas chegam lá, eu posso te abraçar, cara? Fala, pode. E as mulheres pegam ele nos braços, cara, um neném de pessoa, e começa a chorar e abraçando ele. Sabe o que ele tem? Ele falou, eu vou viver como Jesus deseja. Alguém vai me amar. E também você fala de amor pelo Evangelho. Cara, você sabe que as histórias, eu sinto muito, mas sabe que a igreja onde eu moro, Brasil, é uma igreja de soldados do chocolate, cara. Nós não temos pele dura, nós somos pessoas muito relaxadas. E Deus está falando, umas pessoas vão amar o Evangelho. Você tem ouvido das histórias de missões? Você tem ouvido das histórias do sacrifício? Você tem ouvido de pessoas que farão por causa do Evangelho? Eu conheço um pregador, ele falou, se você é médico, cara, cai fora dos Estados Unidos. A América não precisa mais médico, vai lá, porque a Ásia e a África estão esperando médicos. Mas todo mundo quer praticar na América, que ganha muito dólar. Interessante, sabe? Eu me lembro de uma história, quando 5 missionários de 27 anos de idade, esses caras eram o top, elitizado alunos do Wheaton Universidade, em Champaign, Illinois, perto de Chicago. Uma universidade onde Dr. Billy Graham e muitos outros pregadores de renome formaram. Tinha um cara chamado Jim Elliot. Ele pegava os meninos, Peter McCauley, Nick McCauley, ele pegava eles, Phil Say, falou, cara, o que você vai fazer com a sua vida, cara? Você vai sair fora e ganhar din-din, cara? Que visão horrível. Só ganhar din-din para quê? E ele desafiava os caras. O cara era terrível, era um profeta. Um dos meninos era o pai, que morava no mais chique condomínio fechado de Chicago,
cujo pai é o top elitizado advogado, e esse menino chamado Phil Saint, ele era o melhor preleitor e ganhou prêmios na América dentro dos debates e aqueles campeonatos de oratório. Ele era um paladar de ouro, cara era brilhante, ele tinha uma maneira de comunicar fora de sério. E ele chegou lá de manhã falando: filho, cara, você vai sair daqui e ganhar dinheiro e morar numa mansão como seu pai? Que visão é essa, cara? Vem comigo para Equador, cara. Tem uns índios canibais aí chamados Aucas. Você lembra da história? Fizeram um filme, A Ponta da Lança. Sabe o que é? 5 missionários saíram da universidade e decidiram alcançar os canibais em Equador, perto do Brasil, na selva. E um belo dia, quando o avião, eles aterrissaram no rio que estava seco, no leito de areia, os canibais matavam e massacravam eles. Os jornais principais dos Estados Unidos, da Canadá, que eram americanos, na Inglaterra, o mundo de inglês, o mundo inteiro, mas principalmente na América, falavam: 5 missionários morreram ontem na praia do rio Tal, nas mãos dos canibais. Você sabe o que aconteceu? O impacto da vida deles? Aconteceu que os universitários nas faculdades, principalmente na América e Canadá, fechavam a matrícula. Eles ficavam tão tocados que falaram: cara, pai, eu não vou estudar mais, cara. Eu estou saindo fora. Sabe o que rolou? Que tinha mártires por causa da sua fé. Jovens da mesma idade que eles, um pouquinho mais velho, e que sacrificaram sua vida só por causa do amor do Evangelho. Tudo bem, mas aqui vem a história. Sabe o que rolou? De repente, você chegava no Nova York, no porto de Nova York, onde os grandes navios saíam para a África, para a Europa. Você viu uma banda de jovens, uns que já tinham filhos, uns que eram casados e muitos solteiros e solteiras. Sabe onde eles estavam indo? Eles estavam indo por um lugar na África chamado, era República do Congo, mas naquela época eles apelidaram naquela região o cemitério dos missionários, o cemitério dos brancos. Sabe qual era a faixa etária da idade que esses missionários viviam? 2 a 6 meses. E pessoas falam: cara, que isso, meu? Você formou em ciência da computação, você pode trabalhar em Microsoft e pegar $20 mil por mês. Eu estou fora. E falaram que era muito louco. Que, imagina, o pastor da igreja e os pais despedindo dos filhos. Eles não estavam fazendo uma viagem: vamos a evangelizar Jogos Olímpicos que terminam amanhã em Londres, e depois pegar o trem bala e rodear com nossa mochila mais 3 semanas de férias na Europa. Não. Sabe que eles estavam indo para uma região onde todo mundo morria de malária cerebral, febre amarela, mordidas, crocodilos, tudo que você podia imaginar. É um lugar extremamente precário. E eles falaram que a coisa mais chocante de ver os grandes navios pegando aqueles casais, todo mundo estava chorando, cara. Eles não tinham malas de couro sofisticado. Eles não compraram no mais sofisticado Samsonite Drifter, que tem 4 rodas como eu tenho. Eles só tinham caixões aí, com seus pertences dentro dos caixões. Imagina o filho aí, neném, que está em fraldas, que começou a andar um mês atrás,
com 1 ano de idade, tinha fraldas dentro do caixão. E pessoas falam, mas esse povo está pirado. Está pirado? Não, não estava pirado. Porque eles pensavam assim, por amor do Evangelho, Jesus. Jesus, eu te amo, cara, que eu iria para qualquer lugar. Qualquer lugar, por amor a ti. Por amor do Evangelho. Eu estou sentindo em mim que eu vou fazer uma coisa muito pirada com minha família. Eu não sei se nós vamos morar em Xangai ou China, ou eu vou rodar numa parada muito, muito complicada, Paris ou Roma, Itália. Eu estou querendo fazer uma coisa que o Brasil está cheio de crentes e já tem muitos cantores e já tem muitos apóstolos e muitos bispos, cara. Estou fora. Eu estou fora desse movimento. Já tem prosperidade, carrão lá no estacionamento. E Deus pergunta, e os orfanatos? E os creches? E os pobres da cidade? E aqueles que não têm nada? Aqueles que estão sofrendo? E as mães desquitadas que o safado abandonou com 7 filhos e deixou ela tentando defender com essa coisa chamada a vida, sem educação, sem academias. Cara, nós estamos num dia onde Deus fala, eu quero ver meu povo que vive a pé da letra, por amor de mim e por amor do Evangelho. Pá. Por amor do Evangelho. O que nós fazemos com o Evangelho? A nossa história, nosso legado tem que ser violento em Deus. Você toma essa palavra para você, você tem que entender, você não tem que ser um velhão que está, o médico falou, filho, sim doutor, você está com 270 mil tumores malignos, sacou? O que é maligno? Significa, mano, eu te dar 2 semanas de vida. Então você fala, Deus, eu estou preocupado com o meu legado. Aquilo que você está vivendo hoje é a memória que você vai deixar aqui. O problema é que são poucos que vivem para Jesus. Você tem que fazer dos seus melhores amigos pessoas que amam Jesus muito mais que você. Se as pessoas que você anda no meio de uma turma que não ama Jesus falam, cara, você é legal, mas eu estou fora. Eu não vou gastar mais tempo com uma pessoa que não ama Jesus. Eu vou fazer dos meus amigos, eu vou fazer da colega, eu vou andar com pessoas que me inspiram, que me dá desejo de andar e caminhar com Jesus. Esse que eu estou procurando. Esse que eu quero. E o Jimmy Steyer, eu estava com ele um dia, e cara, foi muito doido. E esse dia, na formatura, ele levantou o fundador do Jocum. Ele falou, Gregório está aqui, as filhas do Gregório estudam com meus filhos. E um dia com as professoras, tinha uma noite das famílias, né, com os professores, professoras. E cada criança tinha que desenhar quadro da família. Ele falou, interessante, todo mundo sabe que eu sou atleticano. Ele passou aí, Atlético de Minas Gerais, ele viu o Galo, viu a camiseta listrada, preto e branco, estava meio fofinho, que Jimmy é fofinho, estava aí com os filhos. Ele falou, mas cara, antes que eu preguei aquela noite, falando, mas quando eu vi que as filhas fizeram com sua família, era um quadro de Gregório com Nikes, hoje em dia, calça jeans Levi Strauss. Eu não compro em Brasil, eu não sou burro não. Eu pago $30 lá na América, aqui no Brasil R$350, tá? E ele está aí, cabelo era mais curto, tinha um bigode, parecia Chuck Norris na época. Eu tirei meu bigode, a barbicha agora, mas eu sinto meio pelado, cara. Estou assustado, né? Eu olhei o seu rosto e falei, que cara feio para chuchu. Mas dá para quebrar um galho, porque eu já vi um brasileiro mais feio que eu.
chamado Rubinho. Espírito Santo, cara, é muito torto. Eu fiquei no hotel Beira-Mar, o cara morava lá o tempo todo, me leva para o hotel, onde fica a praia Costa. Tá vendo o mar, a praia da Costa tá aí, meu. Eu te levo lá, cara que mora a vida inteira. A gente passa pelo pedágio, tem duas pistas passando. Uma tem uma fila enorme de 15 carros e outra luz verde. Fala, ô Rubinho, a outra fila está limpa, vamos lá. Não, cara, eu quero ficar aqui. Mas impressionante. O Jimmy falou que quando eu vi esse quadro de Gregório, ele falou, ele tinha uma camiseta. Na camiseta, as filhas escreveu 3 palavras, letras maiúsculas: eu amo Jesus. E ele me honrou aquela noite lá, sabe? Eu fiquei, cara, eu não lembrei disso. Mas sabe de uma coisa? Quando seus filhos e suas filhas falam para você, e quando você deixa um legado em casa, dentro das 4 paredes, dentro da porta fechada, e minhas filhas até hoje, sabe quando elas falam comigo? Pai, você ama Jesus muito, cara. Você ama Jesus, pai. Tem uma coisa melhor que isso? Eu acredito que não. E Deus está trazendo essa palavra para você e para mim, que não é tarde. Nós temos que despertar. É fácil para uns que eram muito perdidos. Eu já vi que as pessoas mais apaixonadas por Jesus normalmente são aqueles que estavam muito mais perdidos. Então, seu perdão do pecado e aquela mochila de toneladas de pecado que foi tirado das costas, a experiência é muito violenta nele. Outros que são criados numa casa do Senhor. Mas cada um tem que entender, Jesus está à procura de fazer, realizar em nós uma linda história. Ele está querendo que o Evangelho, Paulo falava assim, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo não tinha nenhuma vergonha, cara. Romanos 1:16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Primeiramente o judeu, depois o gentio. 1 de Coríntios 1:18 fala, a pregação da cruz é loucura para aqueles que são perdidos, mas para nós é música para nossa alma. Paulo falava assim, Deus me separou, o menor dos apóstolos, para quê? Para pregar e anunciar que o evangelho dos insondáveis riquezas de Cristo. Paulo andava em todo lugar, ele só pregava Jesus Cristo crucificado, não pregava outra coisa, não pregava teologia. Eu só conheço Jesus e Jesus crucificado. 1 de Coríntios capítulo 2 versículo 2, e meu evangelho veio no poder, demonstração de poder e do Espírito, para que sua fé é baseada no poder de Deus. Paulo falava, eu não considero a minha vida nada, cara. A única coisa que eu quero fazer é terminar a carreira que Deus me deu, de anunciar o evangelho da graça de Deus. Atos 20:24. Você sabe de uma coisa? Paulo era tão obcecado com o evangelho, que ele era um pregador o tempo todo. Filipenses 4:23, ele estava na prisão e tinha uma escolta de soldados. 2 aqui, cada 6 horas, e trocavam. Ele falou, eu quero saudar os irmãos, falando em Roma, e principalmente os da casa do César. Muitos soldados se converteram com ele. Olha que Paulo usava essa palavra. Romanos 2:16, Romanos 16:25, 2 de Timóteo 2, versículo 8, 3 vezes. Sabe o que ele usava? O meu evangelho. Está vendo a diferença? Ele não fala o evangelho, ele fala o evangelho é meu. É meu. É meu. Sabe de uma coisa? Essa diferença aí dos crentes que eu conheço. Uns estão vendo o evangelho de longe, outros falam é meu evangelho.
faz parte da minha vida, é meu, faz parte das raízes da minha vida, faz parte da minha alma, está dentro de mim, você não pode falar de mim à parte. Paulo falava que em Romanos 1:1, eu era separado para o Evangelho. O Evangelho é meu, é seu, é seu. Eu me lembro, para terminar, uma cantora muito famosa, ela cantava com um cara chamado Michael Jackson, com certeza Lages conhece esse nome. Você anda em Brasil, é complicado, cara. Eu estava pregando em Minas Gerais, no interior, o dia que o muro de Berlim caiu, né? 1989, se lembra? E quando eu estava pregando, eu estava com um vice-prefeito numa fazenda com 250 pessoas. E quando eu pregava, uma dona Zizi falou, shh, shh, shh. Eu não entendi. Falou, o muro de Berlim caiu. E ela, shh, shh, shh. E de repente os mineiros começavam a dar uma cotovelada, cara. Talvez Mateus e o gangue dele, o Sandro. E falou, quem é o pedreiro que levanta um muro que cai? Eu não estou brincando, cara. Então você fala do Michael Jackson, umas bandas do Brasil, ela é Michael Jackson. Você fala, dançar andando na lua, aí você lembra, estou ligado. Thriller. E é interessante, não sei porque eu falei do Michael Jackson, meu Deus, viajei no maionese. Onde que eu estava antes do Michael? Me ajuda. O muro de Berlim. A cantora, vamos lá. O nome dela é Helen Baylor. E quando ela tinha 14 anos de idade, Michael Jackson chamou ela para cantar back. É um privilégio, né? Cantando com Michael Jackson. E ela andava e cantava, uma negona que cantava, 14 anos de idade, demais. Ela se mudou para Hollywood, ela ficou lá, porque Michael Jackson, a banda, morava lá. Começou a ganhar rios de dinheiro, ele pagava bem. Eu acho que uma noite cantando com ele era 5, 10 mil dólares, né? E ela conhecia o roteiro da banda, um negão cheio de lábia. E ela ficou apaixonada. O cara tinha quase 30 anos de idade e ela tinha 16. Falou, menina, vem cá, eu quero te mostrar esse pó branco. E ela começou a cheirar cocaína. Ela se tornou viciada. Ela se tornou miseravelmente viciada em cocaína. Todo o dinheiro que ela ganhava, ela torrava milhares de dólares cheirando pó por dia. Mas ela estava apaixonada com aquele cara. E um dia, ela cheirou demais de manhã. E ela caiu, ela tipo desmaiou, bateu a cabeça fortemente na parede, caiu no chão, bateu a cabeça no chão. E ela falou, cara, eu estava morrendo. Eu estava vendo todo branco. Meu coração parou de bater, meus órgãos interiores estavam parando de funcionar, eu não estava enxergando mais, a minha visão estava horrível. Mas ela quando dava testemunho dela, ela falava assim, mas eu sabia o suficiente para clamar. E ela continuou falando a história. E eu estava lá morrendo. Mas eu sabia como clamar o nome de Jesus. Que ela era criada na igreja. No estado de Oklahoma. E quando ela estava no chão, ela clamou o nome de Jesus naquele momento, sabe? Jesus tocou, cara. Ela sentiu que ela estava livre de vez de cocaína, de droga. Ela sentiu limpa e purificada. Ela sentiu que ela tinha uma nova vida, era uma nova criatura em Jesus. Segundo de Coríntios 5:17. E quando ela levantou, ela falou, eu vou ligar para a minha vovó. Eu vou ligar, pegou o telefone, discou 10 números. Vovó, sim, é Helen, vovó, é Helen. Oh, querida Helen, meu amor. E aí, vovó, eu tenho uma coisa para te contar. Que é, Helen?
Jesus entrou em meu coração. Oh, aleluia. Oh, Helen, eu estou muito contente. Mas sabe por quê, Helen? O que é, vovô? Eu gastei 3 semanas em jejum. Eu estou aqui no 21º dia, só separando esse tempo de jejum e oração, entrando na brecha, Ezequiel 22:30, clamando: Jesus, dá-me minha netinha, Helen. Jesus, libera minha netinha, Helen. Jesus, libera minha netinha, Helen. E eu estava aqui orando e clamando por você neste momento. Obrigado, vovô. Sabe o que ela faz? Ela anda em todo lugar cantando para multidões hoje em dia. Helen Baylor. Sabe por quê? Ela experimentou as palavras cheias de majestade. As palavras por amor do Evangelho. Por amor do Evangelho. Nós estamos num dia onde Deus está falando, nós temos que despertar. Despertar para o glorioso Evangelho e o Senhor do Evangelho. Curva sua face. Puxa.